quem não estava aqui ontem, eu vou falar rápido. A história começa com Abimeleque, um judeu que morava em Eretz Israel, no período dos juízes, e ele veio fome em Israel. Algumas pessoas me questionaram sobre esse detalhe de fome, porque eu disse que veio fome em Israel, e a fome vinda em Israel. Eu não estou falando do Brasil, não estou falando da Grécia, não estou falando da Itália, estou falando de Israel. Existem leis da Bíblia que são direcionadas apenas a Israel. Existem promessas da Bíblia que são dadas apenas à terra de Israel. Não são bênçãos direcionadas a outros países, exclusivamente a terra de Israel. Então, é uma promessa à terra de Israel. Se o povo de Israel se apartar de Hashem, Deus envia fome como juízo. Quem é que disse isso? É a própria Torá, no livro de Deuteronômio. Deus disse: se Israel, o meu povo, Israel, morando, residindo em Israel, se apartar de mim, se afastar de mim, eu vou ferir a terra com fome. Não é uma lei para as outras nações. Então, partindo deste princípio, quando a fome chega em Israel, é porque Israel está desviado de Deus, e então Abimeleque foge para Moabe, que é uma terra estranha, uma terra pagã. Recapitulando, lá este homem, Abimeleque, morre, e os seus 2 filhos também morrem, entram em óbito. Então a sua mulher, Noemi, junto com as 2 noras, ficam viúvas. A Bíblia está falando de algo, de um fato que aconteceu durante 10 anos. Então, essa Noemi quer voltar para Israel. A condição que ela veio para Moabe era uma, a condição da volta era outra. Ela saiu de Israel para Moabe rica, com o marido e com 2 filhos. 10 anos depois ela volta miserável, pobre, mendiga, sem o marido, viúva e sem 2 filhos, por causa de uma desobediência. E agora ela chama as 2 noras e diz: vocês ficam, eu vou sozinha, porque Israel não é para qualquer um. Ou seja, servir a Hashem, a Deus, isso é uma linguagem, uma metáfora, não é para qualquer um, porque existe uma jornada, um desafio para isso. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E diz o texto sagrado, escrito pelo profeta Samuel, no livro de Ruth, que as 2 disseram que iriam, mas uma ficou pelo caminho. Apenas uma das 2 noras foi com ela, e o nome dessa nora era Ruth. Ruth era de família pagã, o histórico dos seus antepassados totalmente pagãos. Era uma mulher que não conhecia Deus, mas durante 10 anos conviveu com a sua sogra Noemi. E então ela se adapta à fé e à religião de Noemi. Quando Noemi disse: eu vou voltar para Israel, ela vai junto com Noemi, voltando para Israel. Pronto. Agora sim eu vou começar a mensagem. A partir daí, elas encaram um período de caminhada descalço. As 2 caminham durante muito tempo descalço, atravessando o deserto, atravessando pedregais, atravessando montanhas, pisando em espinho, em direção a Israel. Um desafio. Eu sempre digo uma frase: é melhor não saber do que aprender errado. É muito mais difícil você ensinar para quem aprendeu errado do que para quem não sabe. Por quê? Porque quem aprendeu errado, você tem que fazer 2 trabalhos. Primeiro, desmanchar o que está errado, para depois fazer o que é certo. Então, quando nós vemos essas 2 voltando, o caminho de ida é mas o caminho de volta é muito mais difícil. O caminho da restauração, da reconstrução é muito mais difícil, senhoras e senhores. É muito mais desafiador voltar do que ir. E elas agora estão voltando em uma condição de vida precária. As viúvas daquela época não eram igual às viúvas de hoje. Eram tidas
sugestivamente as viúvas como alguém desamparado por Deus. E elas voltam nessa condição. Agora olhe para mim, por que nós lemos essa história sempre no período de Shavuot, no período da festa das colheitas? Por isso que está aqui essas coisas lindas aqui na frente do altar, porque faz menção profeticamente a esse período, ao período das colheitas. Quando elas vão chegando em Israel, é exatamente o período das colheitas. E Noemi é uma mulher que conhece, que sabe os trâmites, como as coisas funcionam com Deus. E o que ela pensa? É festa de Shavuot, é período de Shavuot, então, nós famintas, nós não temos o que comer, não temos como, a coisa básica da vida que é comer, só tem um jeito, se é período de Shavuot, ela conhecedora da lei de Deus, diz, vamos direto para o lugar onde está havendo as colheitas. No dia da tribulação é muito importante você conhecer a Deus, porque se você conhecer a Deus, você sabe como fazer as coisas. E essa mulher, ela sabia, então ela pega a Ruth, que não sabia, e se junta a um grupo enorme de pessoas que vivia das espigas que caíam na hora da colheita. Olhe para mim, preste atenção no que vou dizer, que é muito profundo. Eu disse ontem que a Torá determina 10 mitzvot relacionados a pobre, 10 mandamentos relacionados a pobre. Existem 10. Eu disse aqui que existem 3 tipos de pessoas que são muito perigosas. Quais são os 3 tipos de pessoas mais perigosas que existem? Eu já vou lhe dizer. Primeiro é a viúva, segundo é o órfão e terceiro é o estrangeiro. Qualquer coisa que você faça para esses 3 tipos de pessoas, seja positivo ou negativo, no mundo espiritual é multiplicado por 7. Se você pegar um estrangeiro, o que é um estrangeiro? É só quem não é do Brasil? Não. Eu, por exemplo, hoje sou um estrangeiro, não sou daqui dessa terra. Eu sou um peregrino aqui. Então, por exemplo, um estrangeiro. Chegou um estrangeiro ali na porta, pedindo uma esmola para você. Se você der R$10 para ele, no mundo espiritual contabilizou 70. Se você ir lá e der um tapa numa viúva, no órfão, Deus vai deixar guardado para você tomar 7 tapas de volta. Seja positivo ou negativo, qualquer coisa que você faça para esses 3 tipos de pessoa vai se multiplicar por 7. E Noemi está voltando para sua pátria. Ela não é estrangeira, mas ela é pobre. E Ruth é estrangeira, viúva e pobre. Olha que coisa. Então elas vão direto para o lugar das colheitas. Olha como a lei de Deus é perfeita. 10 leis relacionadas ao pobre. Uma delas, vou lhe dar um exemplo rápido. Suponhamos que esse altar aqui todo seja um terreno meu, uma propriedade particular minha, de Yosef. E o que eu vou fazer com esse terreno, irmão? Eu vou fazer uma cerca nele, para fazer uma demarcação de propriedade. Só aqui na cerca a gente poderia falar 40 minutos sobre Deus ordenando fazer a cerca, ou parapeito. Mas não vou me deter a isso. Então eu venho e cerco a minha propriedade, é minha, privada, e agora Yosef, para você entender, vai fazer essa terra produzir. Então vou plantar aqui, vamos dar um exemplo. Eu quero ser um produtor de mangas, então vou plantar várias mangueiras. Quem está me ouvindo, diga-me. Plantei aqui várias mangueiras, ok? E as mangueiras floresceram, e agora as mangueiras têm as suas mangas penduradas. Olha o que a lei de Deus diz. Alguém está passando fora da minha terra, lá fora, com fome. Passando, não tem o que comer, com fome. E aí ele olhou para a minha terra e viu uma manga enorme pendurada na árvore. Então essa pessoa diz, eu estou com fome, eu vou pegar uma manga dessa. A pessoa pula a cerca, ok? Sobe na árvore
e pega a manga do pé. Desceu da árvore, pulou a cerca de volta e foi embora. Qual que é o delito que essa pessoa cometeu? Ela quebrou um mandamento, ela furtou. Ela cometeu um furto. Ok? Essa é a qualificação do delito. Ela cometeu um furto. Quem está me ouvindo? No mesmo texto que diz isso, tem uma vírgula. E a vírgula diz: todavia, se essa pessoa estiver passando ao redor da sua propriedade com fome, e ela olhar ao invés do que está na árvore, mas o que caiu da árvore sem intervenção humana, sem que ninguém tocasse na árvore para fazer cair sozinha, esse fruto, essa manga caiu. Então essa pessoa avançou na sua cerca, entrou no seu terreno, pegou o fruto que está no chão, voltou para a cerca, saiu e comeu o fruto. Essa pessoa não cometeu nenhum delito. Por que não? Por que ela não cometeu? Parece ser a mesma coisa. Parece, mas não é. Porque se essa manga caiu sozinha da árvore, sem a intervenção humana, quem a fez cair foi o próprio Deus, para responder à oração do pobre e do necessitado. Se você, dono da terra, dono da árvore, dono da manga, for você ir lá e recolher a manga que caiu sozinha e botar no seu cesto, quem roubou foi você. Por quê? Porque essa manga que caiu sem a intervenção humana, ela é resultado de oração e a providência de Deus para quem precisa. Então, recebe o que eu vou lhe dizer. Tudo que você perdeu sem intervenção humana era porque não era para ser seu. Foi Deus que fez você perder. Eu estou dizendo, sem intervenção humana. Então, o que acontece? Noemi sabia dessa lei. Então, os homens estão debulhando a colheita, e aquilo que cai sozinho, eles não podem tocar. O que acontece é que nas lavouras já juntavam uma multidão de pobres, de pessoas necessitadas, sabedora dessa misericórdia divina, e ficava aquela multidão de pessoas indo atrás daqueles que colhiam, para o que caísse eles pegassem. Quem me entendeu, diga amém. É muito comum, infelizmente, no nosso país, ver pessoas se amontoando em lixões, esperando os caminhões de lixo descarregar para vasculhar o lixo e procurar o que tem ali. Não é comum aqui? É mais ou menos isso, só que aqui não estamos falando de lixo, aqui nós estamos falando de comida de verdade. Então, aqueles que colhiam, iam colhendo, e o que caía eles deixavam, porque já sabiam, isso aqui não é mais nosso, isso aqui tem outro dono que a gente não sabe quem é. É forte isso, não é, irmão? Nem tudo que você carrega é seu. Sabia disso? Seja físico ou abstrato. Ouça isso, apóstolo. Olha só o que eu vou dizer. Quando Esaú, só abrindo parênteses, daqui a pouco eu volto para o texto. Quando Esaú jurou matar Jacó porque roubou a primogenitura, a mãe de Jacó pegou ele e falou assim: você foge para a casa do meu irmão Labão, era tio de Jacó. Olha só o que ela faz, senhoras e senhores. Ela coloca uma alforge, uma bolsa no pescoço de Jacó, com 3 coisas dentro. Ali dentro tinha pão, água e azeite. Ela deu um tapinha nas costas e disse: mete o pé, corre. E ele saiu correndo para o deserto, para atravessar e ir lá para Labão, porque o irmão queria matar ele. Só que das 3 coisas colocadas dentro da bolsa de Jacó, 2 eram para ele e uma não. O pão e a água era para Jacó usufruir, mas o azeite não era dele. Porque essa mulher sabia que o azeite era para o momento que ele se encontrasse com Deus. Certo? Então Jacó come o pão, bebe a água, e agora a única coisa que ele tem na bolsa é o azeite. E aí ele está perdido, com fome, com sede, ele diz o quê?
Vou dormir. Só que ele não toca no azeite. Você imagina a luta aqui, ó, na cabeça de Jacó. Satanás sugerindo para ele: você está com fome? Come esse azeite. Você está com sede? Bebe esse azeite. Mas eu lhe digo: o azeite mata a fome? Não. O azeite mata a sede? Não. Por que não? Porque o azeite não é de Jacó, o azeite é de Deus. Quando ele sonha que ele acorda, o que ele faz? Deus está nesse lugar. Primeira coisa, ele pega o azeite e derrama no altar de Deus. Então existem coisas que estão com você, que não são suas, são de Deus. E o diabo tem tentado, e muitas das vezes conseguido, fazer você tocar no que não é seu e é de Deus. E você está bebendo um azeite para resolver os seus problemas, e você está bebendo um azeite para resolver as suas necessidades, e ele não resolve. Por que não? Porque não é seu. Você precisa guardar esse azeite para o momento em que você se encontrar com Deus, você vir e derramar no altar de Deus. Então, estes homens, ao deixar as espigas caírem, eles sabem: não é mais meu, isso aqui é de Deus. Deus preparou para alguém, para quem eu não sei. Nem olhar para trás eles olhavam, e era aquele multidão de gente colhendo, e multidão de gente andando atrás, pegando o que sobrava. E Noemi, sabendo disso, olha que coisa forte, chama a Ruth e diz: vamos pegar ali, porque vai ter comida para nós. E elas estão como? Descalças. Atente para esse detalhe: descalças. Se você pegar uma foto de escravos que viveram aqui no Brasil, existem várias, porque a escravidão acabou pouco mais de um século. Existem várias fotos de escravos. Todos os escravos têm algo em comum: eles estão descalços. Quando um escravo tinha deixado de ser escravo, a primeira coisa que ele comprava era um sapato, porque olhava para o pé e dizia: esse daí não é escravo não, isso é alforriado, porque está calçado. Então o descalço era o símbolo da servidão, da escravidão. É muito forte isso. E agora elas vêm descalças e estão ali. Aí todo mundo está colhendo, e o dono da lavoura está olhando. Foi o dono da lavoura que disse para os colhedores: que cair vocês não pegam. E ele ficava vigiando para ninguém pegar, se não fossem os pobres. Olha que coisa forte. A Bíblia vai dar nome para o dono da lavoura. O nome dele? Boaz. Era parente do finado marido de Noemi. Porque na hora que deu fome, Abimeleque fugiu para não dividir com os pobres e perdeu tudo em Moabe. Ele não, Boaz ficou, deu para os pobres e ficou mais rico ainda. Olha aqui para mim: se tem uma coisa nessa vida, por favor, nunca se esqueça disso, que você nunca pode fugir da solicitação de Deus. É de quando Deus vem em sua direção e diz: eu quero isso. Você não pode fugir disso. Abimeleque se covardou e perdeu tudo. Esse Boaz não, continuou servindo os pobres e se tornou mais próspero, ainda maior. Então ele está lá observando todo mundo, os que estão debulhando e os que estão pegando o que cai. De repente, de repente, um fato chama a atenção de Boaz. Ele percebe que no meio daquela multidão tinha uma mulher. Ruth tinha 40 anos. Ele percebe que Ruth não pegava o que caía do mesmo jeito que os outros. Toda a multidão pegava o que caía nessa posição, ó. E essa posição, as pessoas, tanto homem quanto mulher na época, usavam saias. Calça é algo muito moderno. Naquela época, estamos falando de algo que aconteceu há 3.100 anos atrás. Os homens usavam saia e não se tinha aquele que hoje nós chamamos de cueca, de calcinha ou algum pano para esconder a intimidade. Então as pessoas eram nuas por baixo. Então era normal os escravos, que já não tinham pudor porque não tinham dignidade, é forte o que eu estou falando,
que quando a pessoa perde toda a dignidade, ela não tem mais pudor. Às vezes você vê pessoas fazendo coisas aí, por exemplo, no carnaval, você diz, nossa, a pessoa não tem vergonha de fazer isso, mas ela já perdeu a dignidade, irmão. Você não pode exigir de quem perdeu a dignidade pudor. Quando você vê alguém sem pudor, você já tem que entender, isso daí não tem dignidade mais. Então as pessoas faziam isso, elas não estavam preocupadas se alguém ia ver a sua intimidade. Elas estavam preocupadas em resolver a sua necessidade. Oh, meu Deus, eu queria estar sentado aí ouvindo isso. Então, por causa do problema, olha que coisa forte que eu vou dizer, por causa deste problema, essas pessoas se expunham à sua intimidade. Eu vou dizer algo aqui, porque eu estou pregando por parábola. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quiser entender, que entenda, porque eu não estou falando no sentido literal. Mas se tem uma coisa que te derrota, é quando você expõe a sua intimidade para as pessoas. A sua intimidade não pode ser exposta para ninguém. Você está com problema em casa? Resolve em casa. Não sai falando do que acontece em casa para qualquer um. Porque toda vez que você conta a sua intimidade para qualquer pessoa, você está fazendo exatamente isso. Intimidade não pode ser exposta. E esse Boaz, redobre sua atenção aqui, ele vê que todo mundo pega as espigas que caem, se expondo. E você que me ouve aqui, seja presencialmente nesse belo templo ou através dessa transmissão, o Eterno está lhe dizendo: não se exponha por causa das suas necessidades. Meu Deus. Guarde a sua intimidade, não se exponha, por maior que seja a sua necessidade. O que acontece é que essas pessoas fazendo isso gera em Boaz, entre aspas, um repúdio. Ele sabe que aquilo é cultural daquelas pessoas, porque elas já não têm mais dignidade. Porém, no meio de toda aquela gente, está Ruth. E aí, onde que Boaz é atraído, é porque Ruth pega o que cai de forma diferente. Enquanto todo mundo faz isso, Ruth, diz o texto sagrado, ela se abaixa totalmente para pegar, de modo que se possibilita que a sua intimidade, que o seu pudor seja exposto. Oh, queridos amigos, as pessoas colhiam assim para colher rápido. Ela não tinha a preocupação de fazer algo rápido. Ela guardava o mais importante. Se você colocar a sua necessidade na frente da sua dignidade, você está trocando algo importante por algo supérfluo. Vou lhe dar um exemplo. Posso abrir um parênteses ou continuo? Abro um parênteses, posso? Jesus está perto de morrer, entra uma mulher desesperada, quebra um perfume e joga nos pés dele, enxuga com o cabelo. Alguém olha e diz assim: se fosse eu, não deixava jogar esse perfume aí, eu pegava, vendia e dava para os pobres. Olha, conversa fiada do papai papudo, vovó Mafalda, salsifufu. O texto diz, ele diz isso porque era ladrão. Era Judas que estava falando isso. Jesus parou e falou assim: por que você está falando isso? Deixa ela fazer isso. Olha aqui agora, olha o que ele vai dizer. Porque os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Você entendeu o que ele falou, não? Eu vou repetir. Todos nós aqui temos um pouco desse perfume na nossa vida. Ok? Esse perfume é para ser derramado aos pés do Senhor. Não é para ser vendido para resolver a nossa pobreza. Esse pobre que Jesus está se referindo não é o pobre catador de milho, não. É a pobreza existencial do ser humano. Ninguém aqui paga uma conta de luz e diz: graças a Deus,
paguei essa conta, nunca mais vou pagar. Negativo. Mês que vem, está lá a conta na sua porta de novo. Você não vai no mercado e diz, graças a Deus, fiz essa compra aqui, nunca mais eu vou ter que pagar para fazer compra. Negativo, acabou o mantimento, vai ter que voltar lá, vai ter que pagar o aluguel sim. Todo mês vai ter lá, porque a pobreza é essa. Os pobres vocês sempre terão convosco. Então não adianta pegar o que é de Jesus para resolver problema que vai voltar mês que vem. Problema que vai voltar ano que vem, semana que vem. Porque esse tipo de pobreza você nunca vai se livrar. Voltando aqui, ele olha e vê que a mulher, ela se abaixa a pegar diferente. Aí ele vai, chama o gerente lá diz, quem é essa mulher? Levanta a ficha dela, eu quero saber quem é essa mulher que está aí descalça, junto com os pobres, pegando os milhos que caem. Eu quero saber quem é ela. Isso, olha aqui para mim, preste atenção. Você acha que saíram de Moabe e entraram em Israel, já aconteceu isso? Não, isso é uma cena que se repetiu durante 3 meses. Quando ela se juntou, então já levantaram. Aí quando ele perguntou quem é, só viu 3 meses depois, hein? Imagina a multidão. Quem é? Alguém disse, essa mulher, ela é nora de Noemi, viúva de Abimeleque. Já veio dando, a capivara já foi aparecendo. E essa Noemi migrou para Moabe, como vocês sabem. Os filhos morreram lá e essa daí é uma nora que acompanhou ela. Mas como assim acompanhou ela? Nem judia ela nem acredita no nosso Deus. Os moabitas acreditam em várias entidades. Alguém diz, mas essa mulher, ela disse uma coisa para Noemi, quando Noemi quis deixá-la para trás, ela disse, a partir de hoje, eu irei onde estiveres, eu estarei onde você estiveres, o teu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Então essa mulher é uma das nossas. Aí, isso chamou a atenção de Boaz, o chefe da lavoura, porque ele percebeu a disposição de Ruth em servir ao mesmo Deus de Noemi, que por sua vez é o mesmo Deus de Boaz, o dono da lavoura. Quando ele percebe a postura diferente dela, ainda que na necessidade, e tem a informação de quem ela é, olha o que Boaz faz. Ele chama o gerente à parte e diz o seguinte: olha a trilha que ela anda. Olha a trilha que ela anda. O Boaz fala para o chefe, para o general, o gerente: a trilha que essa mulher andar, propositalmente você deixa cair mais espiga. Eu não sei qual é a situação que você vive hoje, nem você que está me assistindo. Eu não sei qual é o tipo de migalha que você tem sobrevivido, porque esse milho, essa migalha, nem sempre é vida financeira. Existem outros tipos de migalha, e migalhas emocionais, migalhas de saúde. Existem vários tipos de migalha. E talvez, não, certeza, existem pessoas aqui que estão vivendo de migalha. Deus está lhe dizendo que Ele tem te observado esses últimos 3 meses. E que agora Ele vai colocar na sua trilha, no seu caminho, uma prosperidade maior do que você já experimentou em toda a sua vida. Você não vai mais, grave o que eu vou dizer, você não vai mais viver de nenhuma migalha, porque as espigas que caíram ali foram inteiras, e as melhores, e as graúdas. Só 3 pessoas entendem o que eu falo? Vou dizer de novo: a partir de hoje, começa um período de abundância para a sua vida, onde os pequenos grãos se vão, e que graúdas bênçãos da parte de Deus está chegando para você. Onde estão aqueles que entendem e acreditam o que eu estou dizendo?
favoreceu Ruth. E Noemi em casa, já é uma senhora de idade avançada. Ruth está trabalhando para sustentar a casa. As duas viúvas moravam no mesmo lugar. E um dia Ruth chegou com um cesto gigante, cheio de graúdos, milhos, colheita. E quando ela chega, Noemi olha e diz: ué, o que aconteceu? Ela disse: olha, algo está me favorecendo. Mas você pegou de onde isso aí? Ela disse: olha, no caminho. Mas no mesmo caminho que você passava, que tinha só os grãozinhos, agora caiu esse sabugo de milho gigante? Ela disse: é. Aí olha só, Ruth não sabia, mas a experiente Noemi sabia. Por isso que você tem que ter uma vida, na sua vida você tem que ter um conselheiro. Quem é o conselheiro? É aquele que tem sabedoria mais do que você. O nome dessa sabedoria é experiência. E tudo na vida você pode conquistar rápido ou demorado, mas a experiência não adianta, é só no tempo certo. Busque conselhos com pessoas experientes. E olha só, Ruth não sabia, mas Noemi sabia, porque a experiência da convivência, ela já tinha visto esse Boaz favorecer pessoas assim, e até mesmo Abimeleque, seu ex-marido falecido, também favoreceu. Então ela falou assim: opa, tem um mistério aí. Ruth, foi o dono da lavoura, Boaz, que mandou fazer isso para te favorecer. Isso quer dizer duas coisas: que ele te observou e que tem algo que você fez que agradou a ele. Você não está entendendo o que eu estou pregando. Você não precisa acertar tudo. Você precisa acertar uma coisa. Essa coisa que você precisa acertar tem que agradar a Deus. Existem muitas coisas boas que nós fazemos e que compõem o nosso ser. E às vezes todas essas coisas boas não é o que Deus está procurando. Você não entendeu? Saul tinha muitas coisas boas, mas não tinha o que Deus procurava. Davi não tinha muitas coisas boas, mas tinha o que Deus estava procurando: um coração contrito e quebrantado. É importante você ter algo que Deus procura. É muito importante. Então Noemi diz: ó, alguma coisa você fez que agradou o chefe da lavoura. Eu conheço ele, é Boaz. Então você vai fazer o seguinte: amanhã você vai e agradece a ele. Quem quer que eu pare? Diga amém. Quem quer que eu continue? Diga glória a Deus. Está com a maioria. Olhe para cá, preste atenção no que eu estou pregando. Amanhã, olha só como ela vai apertar um gatilho, ó o gatilho, amanhã, quando você for de novo colher ou pegar o que sobrar, você procura Boaz e agradece ele. O poder da gratidão. Você é uma pessoa grata? Você é grato às pessoas que te ajudam, que te socorreram? Você é grato a Deus? Porque a ingratidão impede você de receber muita coisa. Então veja, vai lá e agradece. Ela vai e se prostra diante, porque esse é um cumprimento de época, certo? Poderia aqui gastar um tempo falando sobre se prostrar para agradecer. Aquele cego que voltou, que se prostrou diante de Jesus, não foi para adorá-lo, foi para agradecer. Abraão, quando viu os anjos, se prostrou com o rosto em terra, não foi para adorar, porque anjo não se adora, foi para agradecer. Então é importante conhecer a cultura de época e a cultura do povo. Então ela vai, se prostra e agradece. Quando ela agradece, uma outra porta se abre. Olha só o leque que se abre. Ele diz: não, eu sei que só comer não é suficiente,
que muitos aqui comem, mas não têm o que beber. Faz o seguinte, a partir de hoje, só porque você agradeceu, você vai passar a beber no mesmo pote dos capitães. Ah, meu Deus, é muito forte isso. Aí ela volta de noite ou de tarde, no fim do dia, ela volta com um baita de um cesto de espiga de milho e volta com odre de água potável, límpido para casa. E aí ela diz: olha, eu fui agradecer o homem lá e ele mandou água cristalina para nós e fresca. Aí Noemi falou: então é o seguinte, senta aqui que eu vou lhe dizer uma coisa. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Eu não sei se eu digo, não. Melhor não dizer, né, irmãos? Vocês querem que eu diga ou não? Botei o óculos para te enxergar, que eu não estou enxergando nada. Vocês querem que eu diga ou não? Não estou sentindo firmeza, não vou dizer. Eu preciso de um sim mais convincente. Vocês querem que eu diga ou não? Vocês são curiosos, hein? Noemi chama Ruth e falou: senta aqui, Ruth. Você viu toda aquela colheita? Você reparou que eles levam para o pé de uma montanha? Então, essa noite, o dono da lavoura, junto com os seus capitães, está dormindo lá onde está guardada tudo que eles colheram. Essa noite você vai até lá. Procure a tenda de Boaz. Quando você encontrar a tenda de Boaz, você descubra os pés dele e deite de costas sobre os seus pés, sobre os pés dele, encostando a sola do pé nas suas costas. Ela disse: tá bom. Oh, não é só isso. Você não pode ir de qualquer jeito. Ouça isso, olha isso. Ela diz: antes você vai se banhar, você vai se ungir e você vai vestir a sua melhor roupa. Banhar, ungir e vestir a melhor roupa. Todos juntos? Meu Deus, hein? Que ânimo, hein? Vou lhe dar outra chance, bem forte. Banhar não é porque ela estava fedida, o sovaco escorrendo, não. Esse banhar aqui é uma imersão ritualista de purificação que as mulheres fazem no mikve. O que é o mikve? É um tanque de água, que não é qualquer água, água que é colhida do céu, da chuva. Até hoje é assim. Quando a mulher entra no período que ela está impura, que ela sai do período da sua impureza, porque a mulher impura não pode ter nenhum tipo de relação sexual, nenhum. É um dos maiores pecados do mundo, é uma mulher sangrando ter relação sexual. É uma abominação para Deus, porque ela está no período de impureza. Então, quando ela sai desse período de impureza, ela vai até uma sinagoga e faz um banho ritualista, uma espécie de batismo, que é chamado de mikve, uma imersão na água. Ela está pura. Preste atenção, olha só o que ela diz. Noemi diz para Ruth: ó, você acabou de sair da sua menstruação, você não pode ir lá de qualquer jeito. E Deus é extremamente legalista. Nenhuma coisa de forma ilegal tem a bênção de Deus. Então olha só como ela sabe que Deus é minucioso. Ela diz: antes de você ir, faça um banho de purificação. Segundo, se unja e ponha a sua melhor roupa. Mas ela é uma miserável, ela não tem uma roupa glamourosa, mas ela não mandou pôr roupa glamourosa, ela disse: põe a sua melhor roupa. No Shabat, por exemplo, se vai à sinagoga com a melhor roupa. Quem me ensinou isso foi o apóstolo. Chegou o Shabat, tem que ir com a melhor roupa, não pode ir com qualquer roupa, porque ninguém vai a uma audiência de chinelo e bermuda, ninguém vai a uma cerimônia de casamento maltrapilho. Ainda que a sua melhor roupa
seja uma roupa simples, não importa os outros, o que importa é você, é a sua melhor roupa. Ela diz, então você vai, olha o que eu vou dizer, tá? 3.100 anos atrás, você vai fazer a purificação, tomar um banho, se ungir e botar a sua melhor roupa. Irmãos, essa instrução de Noemi salvou Israel inteiro da morte. Não dessa vez. 600 anos depois que Noemi disse essas palavras, elas foram lembradas por um sábio e salvou Israel da morte. Quando? Na Pérsia, quando Naamã jurou de matar todos os judeus, e Esther tem um conselheiro, igual Ruth tinha, chamado Noemi. O conselheiro de Esther era o tio dela, chamado Mordecai, Mardoqueu. Quando viu que todo mundo ia morrer, Mardoqueu chamou a rainha Esther, vem cá, rainha, vem cá. Você precisa entrar na presença do rei. Esther falou, se eu entrar eu morro, se não for chamada, se não tiver autorização. Aí então Mardoqueu diz, Deus vai abrir a porta, mas para isso você tem que fazer 3 coisas. Você toma banho, você se unge e você veste a sua melhor roupa. Quando você fizer isso, Deus vai abrir a porta e você vai estar diante do rei. De onde foi que Mardoqueu tirou essa informação? Do livro de Ruth. Ele fez exatamente o que Noemi mandou Ruth fazer. É muito forte. Noemi obedeceu, porque não existe bênção fora da obediência. E foi. Chegou lá, ela detectou qual era a tenda. E você vai dizer assim, rapaz, mas que vovozinha sem vergonha, hein? Não é isso que você está pensando? Claro, você está pensando isso por 2 coisas. Porque a sua mente é poluída, e segundo, porque você está fora de um contexto cultural. Isso não tem nenhuma ser vergonhice, isso era algo cultural. Ela foi, descobriu os pés de Mardoqueu, ou de Boaz, deitou e encostou as costas dela para esquentar os pés dele. Ah, irmãos, se eu fosse falar só de pé aqui, a gente ia ficar um bocado de tempo. Eu sei que você já está cansado de me ouvir. Então não vou falar sobre pé não é? Ou falo? Posso falar só um pouquinho assim, desse tamanho? O pé é o que te mantém em contato com este mundo. Ninguém consegue andar, ninguém consegue andar sem levantar o pé. Você desconecta e conecta. Olha eu caminhando aqui, com os 2 pés, estou conectado à terra, ok? Para mim andar, eu desconecto e conecto, desconecto da terra e conecto, desconecto e conecto, desconecto e conecto. Porque nós humanos temos 2 naturezas, a natureza da terra, que nos deixa preso, e a natureza do céu, que nos desprende. Como assim? Eu não estou entendendo. Te explico. Quando Deus fez o primeiro homem, Ele fez o primeiro homem de terra. Adam é a mesma palavra da palavra terra, Adamá. Então o primeiro homem era de barro, ruivo, vermelho. Preste atenção, quando Deus vai fazer o primeiro homem, um boneco de terra, Ele não faz ele deitado e não faz ele de cima para baixo, faz ele de baixo para cima. Você imagina Deus fazendo um boneco? Ele faz esse boneco com os pés enterrados na terra. E vai puxando, canela, joelho, fêmur, vem puxando, termina aqui em cima. Só que o boneco só tem a natureza de baixo, então ele é inerte, não tem vida. Olha o que eu vou dizer. Hashem vem e sopra na narina do boneco. Aí o boneco faz isso, respira e passa a ser alma vivente. A outra natureza entrou nele, quem entendeu? Primeira coisa que ele faz, quando a natureza de Deus entra nele, ele se desprende da terra.
E agora ele não é mais um boneco inerte, ele é alguém que se movimenta. Porque a terra e as coisas desse mundo não têm poder sobre aquele que recebeu o vento de Deus na sua narina. Então ele domina o mundo. Agora, quando a gente morre, alguém consegue morrer e ficar parado de pé? Não. Morreu, deita, cai. E os pés, a sola dos pés, ao morrer, se desliga da terra. Então quer dizer que se desconectou, não está mais nesse mundo. Quando a pessoa morre, uma das primeiras partes que esfria são os pés. Os nossos sábios dizem que a Neshama, ela sai quando a pessoa morre pelos pés. É muito forte isso. Então, o que ela faz? O que essa mulher faz? Ela deita do lado de alguém que está morto. Todo dia a gente morre e ressuscita. Porque o que é a morte, senão a desconexão da consciência da realidade? Alguém que dorme tem consciência do que está acontecendo ao redor? Não, porque ele está morto. Tudo que aconteceu no período que ele dormiu, ele não tem consciência. A vida é a consciência. Então, quando a gente acorda, a gente não sabe. Alguém pode acordar e pensar: nossa, deve ser 6 da manhã, já são 10 horas, porque ele perdeu a conexão do tempo. A sua consciência se desconectou. Então, todo dia a gente morre e ressuscita. Morre e ressuscita. Morre e ressuscita. Vai chegar um dia que nós vamos morrer, e quando a gente acordar, nunca mais a gente vai dormir de novo, porque a gente vai receber um corpo glorificado. O que ela faz? Ela vai e encosta as costas nos pés, porque esse era um gesto de submissão. Deus não criou o homem para a mulher, Deus criou a mulher para o homem. A cabeça é o homem. Então, quando ela vai, ela encosta as costas para esquentar o pé daquele homem, e ele acorda com ela com as costas encostadas. Ela estava pedindo para ser desposada por ele, para que ele casasse com ela. E existe uma lei na Torá que é assim, quando o marido morre, quem tem que tomar a mulher desse homem que morreu, primeiramente é o irmão. Se não é o irmão, é o pai do marido que morreu. E aí por aí vai. Os parentes são obrigados a receber ela e tratar ela como se ela tivesse casado. E esse Boaz era parente de Noemi. Então, quando ele vê Ruth, ele já entendeu. Ela está pedindo para eu cuidar dela, para eu ser o resgatador dela, o redentor dela. É muito linda essa história. Ele levanta e diz: eu poderia muito bem tomar você agora por mulher, coabitar com você, poderia fazer aqui o que fosse, porque você está aqui. Mas ele é um homem tão digno, é um tzadik, que ele diz o seguinte: amanhã eu vou consultar os sábios na porta da cidade. Se os sábios concordarem, eu vou casar com você. Todo casamento que não houve uma consulta está fadado a dar errado. Essa tem que ser uma consulta que só os sábios devem ser consultados. Ele vai à porta da cidade e descobre que existe um homem na frente dele que tem direito de tomar Noemi e Ruth como marido, como esposa. E o nome desse homem é Tov. Tov é uma palavra hebraica que quer dizer bom. Aí esse concílio, esse Beidim, esse tribunal de justos, chama Tov e diz: é o seguinte, está aqui Boaz. Ontem Ruth o procurou para ela ser desposada dele, só que você tem direito na frente dele. Você quer tomar Ruth e quer tomar Noemi como esposa? O que Tov diz? Quero. Oxe, como não? Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Claro que eu quero. Aí o Beidinho, o tribunal, diz: então tá bom, então você tem que tomar porque você está na frente dele. Aí Boaz levanta e diz: só que tem uma coisa, a Torá diz que você tem que tomar, mas não só isso, você tem que comprar as terras que eram de Abimeleque, resgatar as terras, não é só resgatar ela, é resgatar tudo que ela perdeu e entregar para ela como dote.
Aí Tove diz o quê? Não, se for assim, estou fora. Porque este homem tem a característica de muitas pessoas. Elas querem os direitos, elas querem as bênçãos, mas ela não quer cumprir os deveres. E não existe como você receber bênção de Deus sem você cumprir os seus deveres com Deus. Que mensagem sugestiva, hein? Tem que ter coragem para pregar isso, não é? Ensinar essas verdades não é para qualquer um, não. A maioria das pessoas ensina balela aí para você ficar aí, ó, tendo uma vida qualquer com Deus. Mas não, essa casa aqui é diferente. Está ensinando para você como as coisas acontecem. Então você quer os direitos, você quer ter direito às bênçãos espirituais, então cumpra os seus deveres primeiro. Olha, Tove, não, eu quero as duas. Opa, claro que eu quero. Tá bom, você tem direito, mas o dever é ir lá e pagar as terras e resgatar e entregar para ele, para elas. Aí ele diz: não, então se for assim, eu não quero. Muita gente querendo moleza por aí. Muita gente com conversinha fiada para o lado de Deus por aí. Você não faz sua parte, irmão? Pode ficar esperando sentado, que vai demorar bastante. Só que Boaz disse: você não quer? Não tem problema, eu quero. Eu vou lá e vou resgatar tudo e vou trazer de novo a dignidade e a honra para elas. Moral da história, e agora eu encerro. Boaz se casa com Ruth. Se você olhar a genealogia de Jesus, se eu não estiver equivocado, Mateus capítulo 1, você vai ler lá: e fulano gerou Beltrano, e Beltrano gerou Ciclano. A genealogia, a árvore genealógica. Lá vai aparecer assim, ó. E Boaz, que era marido de Ruth, gerou a Obed. Obed, filho de Ruth, gerou Jessé. E Jessé, neto de Ruth, gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão. Olha do que eu estou dizendo. O nome de Ruth é o único nome de uma mulher não gentia que está na genealogia do rei Davi. Ó, ela é bisavó do rei Davi. Sabe por que as coisas, eu termino agora, estão difíceis para você? Porque existe uma bênção para você que você não está enxergando. Eu vou usar aqui uma linguagem para você entender. Existe um rei Davi em rota de colisão para a sua vida. Por isso que as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Ninguém dava nada por Ruth. Era bisavó de Davi. Pode ser que hoje ninguém dá nada por você, mas o seu nome vai ser eternizado por Deus na genealogia da sua família. Porque você está aqui hoje, você não está aqui hoje só por você. Você está aqui hoje pelos seus filhos, você está aqui hoje pelos seus netos, você está aqui hoje pelos seus bisnetos que você nem conhece, você está aqui hoje pelos seus tataranetos. Porque lá na frente, quando eles servirem a Deus, alguém perguntar: mas por que você serve a Deus? Ele vai dizer: porque minha bisavó servia a Deus, porque o meu bisavô servia a Deus, porque o meu tataravô servia a Deus, porque eu estou vindo de uma genealogia de pessoas que serviam a Deus. Então você não está aqui só por você, você está aqui por aqueles que ainda virão através de você. Feche os seus olhos, eu quero orar por você agora. Este é um dia oportuno, senhoras e senhores. Deus falou com você hoje aqui, sim ou não? Põe a mão no seu coração. Eu vou lhe dar 1 minuto, apenas é o suficiente para você olhar para si, absorver o que lhe foi entregue aqui, que não veio da parte de homens, mas veio da parte de Deus. Deus te trouxe aqui hoje. Aqui não está
ninguém a mais e ninguém a menos, que precisava ouvir essa palavra. Essa palavra é para você. Essa é a história da sua vida. E eu não sei qual a fase dessa história que você está vivendo. Se é uma fase de perda, se é uma fase de migalha, se é uma fase de retorno, de restauração, se é uma fase de pés descalços, se é uma fase de milagres que tem alguém que Deus enviou, vai enviar para te mandar as espigas maiores, a água tão escassa. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: nos próximos 3 meses, vai haver uma grande evolução na sua vida, espiritual e material. Não existe só evolução espiritual e não material, e não existe só evolução material e não espiritual. As duas coisas vão andar juntas. Então Deus está lhe dizendo: a partir de hoje começa uma contagem. Muita coisa vai acontecer nos próximos 3 meses. E você não se assuste, diz o Senhor, porque é Ele que está trabalhando. É Ele que está fazendo.